Os irmãos podem sentar. Nesse momento nós vamos confessar os nossos pecados. Primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, nós temos um pouquinho menos agora, né? Mas esse ano tem 366 dias. E estamos aqui preparando o nosso coração para essa caminhada. Que Deus nos guarde. Hoje de manhã, na escola dominical, estamos estudando sobre provérbios e falamos sobre as más companhias. E as más companhias nascem diretamente das más conversações, diretamente do nosso coração, porque nós precisamos também ser luz do mundo e sal da terra, porque podemos também ser má companhia para as outras pessoas. Então, para que realmente nós possamos ser moderados, bênção, luz na vida de outras pessoas, precisamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pecados aquele que você gosta. Porque se pecado não trouxesse prazer, ninguém pecaria, não é verdade? Por isso que fala as paixões desse mundo. É as paixões que ardem em nosso coração. Só que desagrada o nosso Deus. Deus tem dado tanto, mas o ser humano ele quer provar do fruto proibido. Daquela árvore que não pode. E Deus não está só dizendo isso para você, não pode pronto, porque Deus é birrento, não. Ele está dizendo isso porque Ele sabe que isso vai te levar à maldição da tua vida aqui nessa terra. Não diz lá, honra teu pai e tua mãe, que prolongará os seus dias aqui nessa terra. Quem vai prolongar os seus dias? Seu pai e sua mãe? Não, Deus. A bênção de Deus está sobre o justo. A bênção de Deus está sobre aquele que obedece a sua palavra. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, do 1 ao 3. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da vossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Assim como entrou o pecado em Adão, e nós somos filhos de Adão, superabundou a graça em Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. E olha o que diz em Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser explicados, gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor, aleluia. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito, com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham, cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, com o seu propósito. Que assim seja. Se coloque na mão de Deus, assim como o próprio Jesus fez. Pai, estou aqui nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Amém? Vamos orar. Aqueles que puderem, fica de joelhos. Se você não pode ficar sentado ou em pé. Importante é seu coração se inclinar. E depois de algum tempinho de oração, o presbítero Tiago estará orando em voz audível. Agora em Romanos, pelo nosso
a tua graça, a tua misericórdia. Amém, Senhor Jesus. E também nos põe no nosso lugar, Sim, meu Pai. fracos, falhos, pecadores, Pai. Amém, Jesus. Mas quando Deus, pelo seu maior amor do mundo, enviou seu Filho unigênito, único Filho, para morrer pelos nossos pecados, Deus não queria ver o seu Filho morrer. Amém, Jesus. Mas quando ele olha para Jesus pregado naquela cruz, seu único Filho, ele não enxerga o seu Filho. É verdade, Pai. Ele enxerga os nossos pecados, Pai. A palavra de Deus diz que Jesus carregou todos os nossos pecados, Pai. Amém, Jesus. E naquele momento, a ira de Deus se lançou sobre seu Filho, Amém. que carregava todos os nossos pecados. Sim, Senhor Jesus. E ali o nosso livre acesso foi restabelecido, quando um dia perdido no jardim do Éden, mas hoje, por um homem chamado Jesus, temos o livre acesso, Amém, Jesus. através do Espírito Santo de Deus, como foi lido agora em Romanos, e com gemidos inexprimíveis, como disse o pastor, Deus ouve o nosso clamor. Amém, Jesus. Continua conosco, Pai. Sim, meu Pai. Somos gratos por tudo que passou esse final de ano, desde o Natal. Quantas coisas aconteceram, Pai, Aleluia. mas o Senhor esteve conosco. Obrigado. Também somos gratos por isso, Pai. Sim, meu Pai. E somos agradecidos, Pai, por ter mais uma vez a oportunidade de se prostrar Aleluia. diante de Ti, de joelhos, para receber o Teu perdão. Amém, Jesus. Senhor meu Deus, coloca em cada coração aqui, Pai, o perdão, Aleluia. porque recebemos de Ti o perdão. É verdade, Pai. Mas também há momentos, Pai, que na vida precisamos nós, seres humanos falhos, Sim. liberar esse perdão que o Senhor enviou a cada um de nós aqui hoje. Coloca a paz dentro das famílias. Amém. Coloca a paz dentro dos ministérios dessa igreja, Pai. Aleluia. Coloca perdão dentro dos ministérios. Obrigado pela paz que já há. Sim, meu Pai. Mas te pedimos nesse momento que essa paz reine Aleluia. e que a paz do Senhor Jesus seja verdadeira em cada coração. Amém, Jesus. Nos perdoa por cada falha que o Senhor sabe e conhece muito bem. Amém. Continua conosco no decorrer desse culto, da semana e desse ano que se inicia. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Sinta-se santificado em nome de Jesus para recomeçar a sua vida com Deus. E agora mesmo sentado, cante esse hino em forma de oração. Diga para Deus, se derrame em sua presença, que com certeza Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. Eis-me aqui, aleluia. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, nova meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Fluir do teu grande amor. Águas que correm por todo. Águas que curam e limpam. Onde ele passar, onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, nova o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. E também do versículo 26 ao 31. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, à tarde e à manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou, raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. Assim aconteceu. Versículo 10. E Deus outorgou o nome de terra, a parte seca e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Versículo 26 do capítulo 1 do Gênesis. Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. 28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. 30. Também dou a todos os animais da terra, dou a vocês, a todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã foi o sexto dia. Amém, queridos? Vamos ler também o capítulo 2, versículo 1, para finalizar. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto ele descansou depois de toda a obra que lhe empreendera na criação. Amém, queridos? Irmãos, eu quero falar nessa noite, nesse domingo, dia 7 de janeiro, quero falar sobre os cinco pilares de uma estrutura familiar inabalável. Os 5 pilares de uma estrutura familiar inabalável. Eu acredito que, olhando para as Escrituras Sagradas, a família é o maior bem e o maior objetivo de Deus. E quando eu falo família, não estou falando só de pai e mãe, estou falando da vida como um todo, não é? Tem famílias que são de mãe solo, pai solo, avós que fazem papel de mãe, de pai, avós. Então, quando falarmos de família, estamos falando da nossa vida, da sua vida. Deus, ele olha para a família com um olhar especial, porque tudo foi criado para a família e a família para Deus. Estamos aqui entre irmãos, a igreja lotada, várias famílias representadas, famílias completas, todas aqui reunidas para adorar a Deus. E nós passamos um ano aí, 2023, muitas notícias, tanto de cristãos quanto não cristãos, famílias sendo abaladas, atacadas por tantas coisas, lutas, dificuldades, enfermidades, lutos, problemas, de toda a monta, de toda a circunstância, e mais do que nunca, nós precisamos como igreja, como obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, toda a igreja, nos preocupar mais com a família de Deus, porque nós podemos ter os talentos mais belos que Deus distribuiu à igreja, dons, talentos, podemos ser obreiros de qualidade, podemos ser pessoas bem intencionadas, mas se a estrutura do nosso lar está comprometida, todo o nosso trabalho aqui e a nossa vida lá, ela passa a ser sem sentido. Antes de você ser um pregador, um ministro, nós somos pai, filhos, netos e maridos. A pergunta que eu faço para mim nessa noite, para nós, é como está a estrutura da sua família. Quando eu falo de estrutura, eu falo de pilares, de defesas, de alicerces que protegem algo. A casa, quando ela é edificada, se começa pelo alicerce, pelas estruturas, porque a casa pode ser bela, pode ser ampla, mas se as estruturas não forem bem definidas e feitas, quando vier o dia, o momento mau,
essa casa vai ruir. Vão aparecer as trincas, vão aparecer as fendas. Jesus diz que aquele que ouve a palavra e a pratica, ele assemelha como um homem que edificou a estrutura da sua casa numa rocha. Veio os rios, os ventos, os mares, deu sobre essa casa e ela permaneceu inabalável. Inabalável não quer dizer ser uma família perfeita. Inabalável quer dizer que uma família que atravessa as circunstâncias, mas não abandona o seu maior valor. A presença de Deus, a palavra de Deus, o seu compromisso com o Senhor. Quando começamos o livro do Gênesis, uma pergunta bate na nossa mente: por que Deus criou os céus e a terra? Com qual finalidade? Começa o livro sagrado dizendo que o primeiro ato na vida física é criar os céus e a terra. A Bíblia diz em Salmo 19 que um dia discursa o outro dia, e a terra, sua natureza, fazem menção de Deus sem palavra, glorificam a Deus. O primeiro motivo que Deus criou a terra foi para manifestar a sua glória, manifestar o seu nome. A criação louva a Deus, honra ao Senhor na sua essência. E o segundo motivo é o mais simples de todos. Deus criou a terra para colocar Adão e Eva nela, para começar uma família que iria se multiplicar e tomar toda a terra para viver para a sua glória. Então Deus criou a terra com a finalidade de dar para o homem. Paulo disse: tudo é vosso e sois de Cristo. Então, quando a gente olha para essa infinidade da terra, nós não somos escravos dela, nós somos donos dela em Cristo Jesus. Quando a Bíblia começa a descrever a criação, os 6 dias de criação, ela vai como um degrau, subindo, preparando uma estrutura, preparando um lar, para plantar agora a primeira família. Não adianta criar a luz, a noite, as águas, a terra, as plantas, os animais, se no 6º dia ele não criasse a extensão do seu ser, que é o homem. Quando ele finaliza a criação, agora ele coloca a cereja do bolo. A Bíblia diz em Salmo capítulo 8 que nós somos a coroa da criação. Deus criou uma estrutura para plantar agora o principal, o homem, a mulher. Deus cria o cenário, o lar. E eu quero aplicar nessa noite, dentro dessa trajetória, 5 pilares que tornam a família, a estrutura familiar inabalável. Talvez você vá embora aqui hoje repensando algumas coisas, como eu repensei quando estava preparando essa mensagem na quarta-feira, porque não é mais um ano que está começando, não é mais um ano, é mais uma oportunidade de Deus levantar a sua vida, levantar a sua família, mexer com as estruturas e criar consolidação, fortaleza. Eu quero te dizer nessa noite que você não vai ver a sua casa ruir. Vão vir ventos, tribulações, talvez você já atravessou o ano na luta. Deus ele vai fortalecer os alicerces da sua casa. Deus vai fortalecer as estruturas do seu lar, porque pode passar todas as coisas, mas aquilo que Deus sonhou para a sua família, Ele vai sustentar. A terra é a plataforma para o jardim. E o primeiro alicerce que torna essa estrutura para pôr a família inabalável, o primeiro alicerce é a palavra. Repita comigo: a palavra.
Repita comigo: a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus diz: haja. A terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. Uma escuridão total. Uma terra desforme. E Ele, o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo liberam uma palavra. Ele diz: haja. Haja luz. E a palavra que sai da boca de Deus se materializa e passa a ver algo palpável. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que as coisas que nós vemos foram criadas pela palavra. Coisas que não existiam passaram a existir por causa da palavra. João 1, do versículo 1 ao 3, fala que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi criado por meio dele, e ele é a luz dos homens, a luz que ilumina toda a humanidade. Quando Deus começa no seu coração, Ele faz um plano, Ele começa com a palavra. Porque, querido, nada pode contra a palavra que sai da boca de Deus. As palavras dos homens, ela esfarela, ela evapora, mas a palavra que vem da boca de Deus, ela permanece. A palavra de Deus precisa ser o ponto de referência da nossa casa, o ponto de partida, o filtro final. A nossa referência não é o mundo com as suas filosofias. Quantas famílias esfarelaram porque calcaram a sua confiança na palavra de alguém, de uma pessoa, de um político, até mesmo na minha ou na sua palavra. Pessoas que ficaram presas a pensamentos, a circunstâncias humanas, e viraram as suas costas para a palavra. Querido, que esse ano seja o ano da palavra na nossa casa. Amém, querido? Que a Netflix perca a audiência no meu lar. Que os entretenimentos dessa vida tenham o seu lugar específico, mas não roubem o principal, a palavra de Deus. O meu filho não tem que ter como referência o Neymar, o ator famoso, o filme da moda. Não, ele tem que olhar para mim, ou para minha esposa, ou para quem for que está no redor do seio familiar, e dizer assim: eu tenho alguém que espelha a palavra falada de Deus. Vão ter momentos da nossa vida nesse ano que talvez você não vai ter um bom conselheiro perto, na hora da urgência, uma boa conselheira, mas você tem a palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que a palavra seja referência. Amém, querido? Não existe vazio que a palavra não preencha, e nada informe que ela não deforma. Eu vou repetir: não existe vazio que a palavra não preencha, e não existe nada informe que ela não deforma. A Bíblia diz que a terra, o que era, irmão? Sem forma e vazia. Quantos de nós olhamos para dentro de nós em várias circunstâncias e sentimos a nossa alma sem forma, a nossa casa vazia, não é? A nossa existência parece que sem utilidade, o ócio, o tédio, a depressão, as lutas emocionais, financeiras, as dificuldades, as incertezas. Você que é pai de família, você que é autônomo, não sabe como é que vai fechar o mês, não é? Você que é empregado, não sabe como é que vai ser esse novo ano. Você que é mãe, projeta tantas coisas, e de repente, aquilo que você preparou como forma, perde a forma. Aquilo que um dia estava preenchido, agora está vazio.
Querido, a palavra, ela vai preencher todo o vazio da nossa vida, da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração. É tempo de nós esvaziarmos as gavetas da nossa alma, de tudo aquilo que está deixando a mais vazia, e preenchermos com a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Quando Deus diz, haja forma, o Espírito agora ele não paira sobre as águas, ele começa a dar vida àquela palavra, e começa a criar no meio do nada. Quando a palavra é referência, a matéria-prima pode ser pequena, o importante é a palavra. Talvez você olhe hoje para a sua casa e a vê sem forma. Pastor do céu, esse ano já começamos na lenha. Começamos na prova. Não tem problema, irmão. Busque a palavra. Vai comprar? Busque a palavra. Vai vender? Busque a palavra. Vai procurar emprego? Busque a palavra. Ele vai liberar uma palavra em algum momento. Ele já liberou a sua revelação, mas o Espírito fala hoje também no nosso coração pela consolação do Espírito. Então, quando você não vê norte dentro da sua casa, não vê direção, não faça nada, até que você receba uma palavra que venha de Deus. Amém? Agir debaixo da palavra é a certeza, não do sucesso, mas a certeza de acabar bem. Pedro disse assim: Jesus, nós pescamos a noite toda. Eu sei fazer isso, eu vivo disso, mas se o Senhor falou, vou lançar segundo a sua palavra. E quando ele lança aquela rede, a bênção é completa, porque ele tinha uma palavra. Tem dia que a gente não tem uma rede, irmão. A gente não tem os instrumentos, não tem o conhecimento, não tem a habilidade, não tem a experiência, mas nós temos a palavra. Tem dia que o conhecimento não é suficiente, a nossa força física não é suficiente, a nossa força emocional não é suficiente, mas Jesus disse que aquele que come das minhas palavras jamais terá fome. A palavra. Salmos 1, aquele que medita na lei de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Se prepare, meu irmão. Sabe aqueles almanac, aquelas revistas, os tutoriais do YouTube, começa a engavetar e começa a buscar a palavra de Deus. Amém, querido? Coisas corriqueiras você pode ver no YouTube, coisas ordinárias da vida, você pode ligar para sua avó, para o seu avô, para o seu pai, você pode procurar o pastor, você deve procurar o conselho, mas tem situações, irmãos, que é a palavra. Quando a estrutura familiar, ela emana da palavra, da meditação, da devoção, da busca, ela é inabalável. Quando você vê seu filho indo para uma UTI, entubado, não tem ninguém. Você diz, a palavra disse que se eu crer, tudo é possível que crer. E se ele não voltar, bendito seja Deus. Ele deu, ele tomou. A palavra. Amém, querido? Se apegue na palavra. Talvez você está vendo as estruturas da sua casa ruírem, porque ainda estamos olhando para outras referências. O que a palavra diz sobre a família? Que o marido é o sacerdote, o protetor, o cabeça, que a mulher é a sua ajudadora, a sua intercessora, que os filhos são como flecha. Salmos diz, os filhos da minha mocidade são como flechas na mão do valente. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, a palavra define cada papel para a nossa família. Os nossos filhos são como flecha, então, você pai e mãe que aqui está, o destino do seu filho, do nosso filho, depende da impulsão que você vai dar para ele, da direção, da intercessão. Filhos que estão aqui agora gerando outros filhos, dando netos, são frutos de pais e mães que colocaram essas flechas na aljava. Em algum momento da vida soltaram e ela acertou o seu destino. Pais que aqui estão, não fiquem ansiosos.
Apenas direciona os seus filhos como uma flecha. Deus vai dar impulsão. Ele vai acertar o propósito que Deus sonhou para ele. Amém, querido? Deus já preparou a mulher que ele vai casar, o homem que ele vai casar, o trabalho que ele vai ter. Deus já preparou um ministério para ele. Nós só precisamos fazer que nem a mãe de Moisés. Colocar num cesto e falar: Deus, leva aqui. Porque eu sei que essas águas são turbulentas, mas o Senhor governa esses mares. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Primeiro pilar, o pilar da palavra de Deus. Segundo pilar, que torna uma estrutura familiar inabalável. Irmão, a gente vê cada tragédia por aí. Outro dia a pastora Márcia pregou aqui, e no final da palavra, irmão, não sei se alguém ouviu, eu ouvi. Ela disse assim: se eu tivesse ouvido isso antes, talvez eu teria evitado algo. Aí fora, eles não têm o recurso que nós temos, querido. Por isso que você vê famílias trituradas. Mas você tem a bênção do Evangelho, a bênção do Espírito Santo. Então não abra mão disso, querido. Se apegue, isso aqui é a nossa salvação. O segundo pilar, a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, não é? No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito o quê? Se movia sobre o quê? Você parou para pensar, irmão? Que havia escuridão, vazio e informe. E o Espírito pairava sobre tudo isso. O Espírito Santo. Talvez você olhe para a sua situação e diz assim: isso aqui é impossível. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui se agarrou a mim. Eu falei: não, querido. O Espírito Santo está pairando sobre isso. Pairar fala que está sobre o controle disso. Quando Deus falava a palavra, o Espírito não só pairava, ele começava a dar forma. Hoje ele não está, o Espírito Santo, ele não está fora, pairando, ele está dentro de nós. A Bíblia diz em João capítulo 7, 37 ao 39, Jesus no último dia da festa, ele se coloca no meio da multidão e diz assim: eu sou a água da vida, quem beber dessa água jamais terá sede. E a Bíblia fala, ele falava do Espírito Santo, que havia de vir sobre o povo. Jesus disse para aquela mulher: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não temos só a palavra para estruturar nossa casa, nós temos o Espírito Santo, que agora não está fora, está dentro de você. Amém? Se você crer, não vai ser pairar sobre as águas, vai fluir de você a vida. Quando você não tem a palavra certa sobre o seu filho, o Espírito vai brotar rios de água viva. Quando você encontrar uma situação desesperadora, você vai orar ao Espírito, ele vai brotar rios de água viva. Rio fala de direção. O Espírito Santo é nossa direção, irmãos. O Espírito Santo é a direção. A Bíblia fala que quando Abraão saiu da casa da parentela dele, uma terra que Deus ia mostrar, sabe o que ele fazia, irmão? A Bíblia diz que ele andava próximo às correntes do Negueb. Negueb era um riacho que saía dos montes e fazia um caminho beirando a montanha. O que Abraão teve ideia? Ele falou: enquanto eu não sei para onde eu tenho que ir, eu vou achar um rio. Pode faltar direção, mas a água não vai faltar. Pode faltar o mapa, mas a água vai estar sempre aqui. Você tem o Espírito Santo. Ele é um rio que jorra para a vida eterna. Famílias em que não há mais entendimento, não há mais prazer. Que o Senhor tire os entulhos dos poços do nosso coração. A incredulidade, que ela vá embora e que volte a jorrar de novo rios de água viva.
A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. O Espírito Santo, irmão, não quer mais ser espectador na nossa vida. Ele não quer só pairar sobre. Ele quer viver e falar através de você. Amém? O pastor leu aqui Romanos capítulo 8. Porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando o nosso ser chega no limite, o Espírito Santo está lá intercedendo. Sabe o que é gemidos inexprimível? Sabe aquele dia que você prendeu? Irmão, tem quina de mesa que é um plano contra nós, não é? Você vai e bate o pé na quina, o dedinho, sabe? Daí você dá um monte de glória a Deus lá, não é? Você glorifica bastante. E você geme de dor e você não consegue soltar palavras. Sabe aquela dor do parto que chega uma hora que a mulher não consegue mais falar nada se não chorar? É disso que Paulo está dizendo. Quando a existência humana não consegue expressar a sua necessidade, o Espírito começa a falar a Deus, começa a interceder a Deus. Então, quando você não tem mais força, o Espírito Santo, ele está diante de Deus intercedendo. Você só precisa crer. Amém? Joel capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Olha a família. Os filhos terão visão, os velhos terão sonhos. Ou seja, a estrutura familiar será banhada pela ação do Espírito Santo. Paulo disse em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém, querido? Amém? Você ter prazer, alegria no Senhor, com a sua casa. É isso que o Senhor quer mexer nas nossas estruturas. Não queremos o seu movimento fora, mas dentro das nossas casas. Terceiro pilar que torna a estrutura familiar inabalável: a luz de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Diga para quem está do seu lado: haja luz. Tirando a CPFL, né, irmão, que é uma bênção, né? Nem cabe energia, nem eles atendem sempre que a gente precisa. Geralmente é normal, não é? O que a dona de casa faz quando vai limpar aquele cômodo que é mais escuro? Ela abre as janelas, abre as portas, acende a lâmpada para ver a situação que está a bagunça, não é? A Bíblia diz em Lucas que a mulher perdeu a dracma dentro da casa, a moeda de valor. E ela varre a casa, acende uma luz para encontrar. E quando encontra, ela faz festa. Encontrou R$100 na casa, essa mulher, e voltou para festejar. Deus, ele começa a criação iluminando aquela situação. Quando ele diz haja luz, aquilo que estava informe e vazio fica exposto, fica às claras. Mas era o processo que Deus estava fazendo para preparar as estruturas do lugar que Adão e Eva iriam morar. Quero dizer para nós nessa noite, muito do nosso insucesso familiar é porque está faltando a mim e a nós a transparência, a verdade e o encarar da realidade. E não é da opinião das pessoas, é da opinião de Deus sobre a nossa realidade. As pessoas têm a sua opinião e elas têm o direito de ter, mas Deus tem a sua opinião real da nossa vida. Salmo 139, Senhor, tu me sondas, me conheces, de longe conheces o meu caminhar, antes que a palavra chegue na minha boca, tu, Senhor, sabe todas as coisas. A transformação começa pela luz. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz dos homens. Então,
Eu peço a Deus nessa noite a ajuda dele, para mim e para nós, que esse ano, um farol de Deus ilumine a nossa casa. Amém? Traga à luz tudo que precisa ser trazido à luz, não para vergonha, mas para cura, para restauração. Pedreiro, quando é chamado para fazer reforma, irmão, é um problema, para não falar outra coisa, porque ele não sabe como que está, não é? O que ele faz? Ele chega nas estruturas, está lá o Ronaldo, ele pode me desmentir, agora não, tá? Depois ele desmente. O que ele vai fazer? Ele começa a ferir a estrutura, não é assim? Ferir, descascar, para ver como é que está aquilo. Se vai precisar de um reforço, vai ter que refazer, se vai ter que fazer em volta. E quando estoura esgoto, então? A luta. Mas não tem como, irmão. Tem que enfiar a mão na lama para trazer a mudança. Não tem como Deus agir no seio familiar se nós não deixarmos Ele vir com a luz. Amém, querido? E a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da realidade. Talvez os anjos, com o seu próprio resplendor, não puderam iluminar a falta, o vazio daquela terra sem forma. Com a sua luz não conseguiram mostrar a realidade, mas Deus disse: haja luz. Você está preparado, querido, para esse ano? Dizer para Deus: Deus, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre mim. Acredite, não há nada que a luz traga às claras que não torne melhor. Amém, querido? Quarto pilar que torna a estrutura familiar inabalável: os limites. Repita comigo: o limite é necessário. Primeiro pilar, a palavra. O segundo, a ação do Espírito. O terceiro, a luz de Deus, a transparência, a verdade, a realidade. A luz tem nome e é Jesus. Quarto, os limites. A Bíblia diz que Deus cria e divide. Essa parte de cima vai se chamar céu. As águas, mares, a terra, a parte seca, a terra. Vamos colocar aqui os governantes desses limites. O sol para governar o dia, a luz para governar a noite. Vamos colocar aqui luzeiros, estações. Vamos delimitar, vamos organizar cada elemento funcionando no seu lugar. Querido, os limites estão aí para salvar a sua casa. É cada um no seu lugar. Não é a mulher querendo ser marido, o marido querendo ser mulher, o filho querendo ser... Não! Cada um funciona e é organizado para um fim só: a família na vontade de Deus. O limite para proteger. Quando Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de tudo aqui, cara. Tudo é seu. Mas aquela abençoada árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, você nem bota o olho. Limite de organização, de proteção, limite de atuação. Deus disse: Adão, é o seguinte, cara, eu vou sustentar aqui, vou mandar chuva, vai brotar, eu vou sustentar, mas quem vai cuidar é você. A liberdade dentro dos limites é paz e obediência. A liberdade fora dos limites é libertinagem e destruição. Quando olhamos fora dos limites, esquecemos do que já temos e somos. Irmão, você já parou para pensar no versículo 26? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e falam assim: acabamos a estrutura, agora vamos criar o homem, a nossa imagem e o quê? Eu vou ser cansativo. A nossa imagem é de quem? Venha comigo nesse raciocínio. Imagem, semelhança de quem? De Deus. Nenhuma criatura criada até o sexto dia era a imagem de Deus. Nenhuma.
Deus separa o sexto dia para criar o homem, o quê? A sua imagem e semelhança. Venha comigo. Quando Satanás endemonia, eu vou inventar essa palavra agora, endemonia a serpente, o que ela faz? Veja só, Adão, não é bem assim o que Deus falou para você. Não é tudo isso. Ele falou para você não tocar lá, porque Ele não quer que você seja igual Ele. Não é que você não pode, você pode comer, cara. Você vai ter um plus. O que Deus deu a Adão? O que? A sua imagem E o que a serpente está falando para ele? Olha, você vai ser igual a Deus. Negativo. Nós já somos. Adão já era igual a Deus. A imagem e semelhança. Havia um limite de atuação que Deus deu um presente. Quando você sai dos limites, você esquece quem você já é e o que já tem. Talvez Deus deu uma capacidade para alguns aqui, mental, habilidades, que chegam até um limite que Deus já sonhou. Você já viu, irmão, um empregado que não nasceu, não entendam bem, que não nasceu para liderar. Quando o patrão coloca ele, irmão, ele é uma bênção, irmão, quando ele está num cargo normal. Coloca o cara, irmão, para mandar um pouco. Agora você, até aqui você cuidava X, Y, Z. Agora você vai cuidar mais isso aqui. Irmão, acaba com o cara. Não é assim? Porque são pessoas que têm um limite, mas estão olhando além e esquecem do que já tem. Famílias de Deus que aqui estão. Deus está nos fazendo olhar para dentro e enxergar o que já temos e somos e bem dizer a Deus, porque se estamos aqui de pé é porque Ele já nos deu o que precisamos. Quantos podem dizer glória a Deus? Você já viu, irmão, o cavalo? O cavalo é doido. Ele coloca a cabeça fora do arame farpado para comer o capim que está aqui do lado, irmão. O mesmo capim está para o lado de cá. Quando eu olho para algo que Deus já me deu, só que por eu estar tão fissurado naquilo, eu esqueço do que Deus já deu, sendo que eu tenho melhor aqui. Eu sou pastor, irmão, já cuidei de igreja, e as pessoas vinham falar para mim assim: ah, pastor, eu estou querendo ir para outra igreja. Isso acontece só em Capão Bonito, tá, irmão? Ribeirão Grande, que é esse lugar que eu fui, que não tem. Eu quero ir para outra igreja, pastor, sabe? Não leve a mal, né? Lá é diferente. Sabe o que eu falava, irmão? Vai na bênção. Vai na paz de Deus. Que você seja tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: a mesma palavra que tem lá, tem aqui. Porque a Bíblia diz que é só um Espírito, uma palavra, um só batismo, uma só fé. O diabo, irmão, quer desvalorizar o que Deus já deu a nós. Ele quer colocar, irmão, defeitos e às vezes supervalorizar coisas que Deus já fez. Você já é a imagem de Deus, amém? Você já tem o Espírito Santo. Você já tem um chamado. Você tem uma bênção. Então, os limites estão aí para nos proteger. Olhe para os sinalizadores dos limites. Estou acabando, irmão. Aguenta aí mais uns 5 minutos. Olhe para os sinalizadores dos limites. Eles são a sua proteção. O que era o sinalizador do limite? O sol. Opa, o sol começou a baixar, o Adão já sabia. Tem que recolher o gado, né? Tem aqui, a dona Eva ajuda aqui com as ovelhas. Opa, tá baixando o sol. Dia. Estrela. Não chove. São sinalizadores que Deus deu para Adão, para a família, para que organizasse, protegesse. Comece a olhar os sinais dos limites. Irmão, comece a olhar mais para a cara da sua mulher, irmão. Você vai ver sinais, né?
Os seus filhos. Tem uma, você não precisa nem olhar muito, né, irmão? Você já percebe. Você já baixa o tom, fala, opa. Não é? Comece a olhar para os seus filhos. Os sinais, os limites. Comece a olhar para as suas finanças. Deus está dando sinais, Ele está dando limites, para que você não comprometa a sua alegria, a sua paz. Até aqui Deus está falando que dá, daqui já é doideira. O sol está brilhando quente, irmão, está ali. Ele está falando, aqui é o limite. Atos fala que Deus colocou limites na criação do mundo. A gente vem encosta, baixando, a gente morre de dó, irmão. É uma lástima, porque a pessoa foi morar lá, não é porque ela queria, é que ela não tinha para onde ir. E aí vem a chuva, leva tudo, irmão. Famílias destruídas. Mês de janeiro, quando chovia mais, era assim nas notícias. Mas são pessoas que saíram do limite e pagaram o preço. Deus está protegendo a sua vida. Amém, querido? Esse limite que Deus colocou para você, para nós, é para nos salvar. E quinto, para nós orarmos. Quinto alicerce, a manutenção da estrutura. Primeiro alicerce, a palavra. Segundo, a atuação do Espírito. Terceiro, a luz. Quarto, os limites de Deus. Quinto e último, a manutenção. Deus falou para Adão, tá vendo tudo isso aqui? Agora é seu, cara. Tudo é seu. Só que tem uma coisa. Tá aqui a chave. Cuida. Girafa, boi, elefante, galinha, dá nome para tudo. Leva na hora que tem que comer, você leva para comer, beber, você... Cuida de tudo. Eu vou sustentar. Eu vou mandar o clima, vou mandar a chuva. Mas quem vai cuidar é você. Não existe família que subsista, que não tenha manutenção, querido. O que é manutenção? É se apegar à palavra. É deixar o Espírito Santo agir. É deixar que a luz brilhe. Amém? É respeitar os limites. É se comunicar. Toda vez que Deus descia à tarde, na viração do dia, o que Deus... Eu não posso, aqui fora do que a Bíblia não diz, mas eu posso dar uma viajada aqui hoje na maionese. Talvez Deus puxava e falava assim, daí, o que você fez hoje? Aqui tá mal podado, hein? Passa o motorzinho aqui que tá feio. Tá vindo lá, Adão? Entendeu? Dá uma atenção melhor naquela cerca. Como é que tá Eva? Tá cuidando dela? Tá alimentando ela? A manutenção através do relacionamento manteve aquela casa inabalável. Uma família inabalável não é uma família perfeita, é uma família que resiste às lutas, problemas e não se desprende da presença de Deus. Amém, querido? Fique de pé. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite. Celebramos o seu nome, Senhor, porque nós somos a família de Deus, sim. Nós somos a família chamado desde a eternidade para vivermos para o Senhor. Nossos filhos são teus, Senhor. Nossos pais são do Senhor. Oh, Espírito Santo, volte a mover as águas nos nossos lares, nas mesas, nos leitos. Volte a mover as águas nos corações. Aleluia. Amado Jesus, não há outro igual a ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E por ele, para ele são todas as coisas. Sim, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
adoramos, Senhor. A Ele a sempre, oh Deus, santo é o teu nome, Jesus. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Tu és maravilhoso, Jesus. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oh Deus, igual a ti, Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Oh Deus santo, maravilhoso. Bem suave. Isso, bem suave. Vamos orar. Pegue na mão desse familiar que está do seu lado agora. Isso. Segure na mão dele. Na mão dela. É essa mão que vai ser levantada para o dia da vitória. As mãos serão fortalecidas pela força do poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença nessa noite. Na presença do Espírito Santo, na presença da luz, na presença da palavra, na presença do Senhor, apresentando as famílias aqui reunidas, a igreja de Deus, o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, consagrado, remido pelo sangue de Jesus. A tua cruz foi para resgatar a nossa casa, Senhor. O anjo destruidor veio para destruir, mas ele viu o sangue. Ele viu o sangue de Jesus. E ele teve que voltar por outro caminho, porque a nossa casa está banhada por esse sangue, por essa graça. Pai, visite agora cada família representada aqui. Cada mesa, Senhor, cada leito, cada umbral de porta, pai, mãe, filhos, netos, netas, tios, todos sejam visitados pela presença de Deus, pela renovação dos laços, pela renovação da esperança. Nós repreendemos hoje toda sentença, todo decreto contra a nossa casa, todo mal olhado, toda armadilha. Deus, traga sobre nós a presença poderosa, a presença que abriu o mar vermelho, a presença como coluna de fogo, Senhor, protegendo, iluminando o caminho da igreja. Pai, que esse filho ao crescer seja cheio do Espírito Santo. Pai, desde o ventre dessa mulher, Senhor, que seja cheio do Espírito. Pai, esse irmão da melhor idade, renova as forças do teu filho, enche ele e ela do Espírito Santo, que eles possam ver em vida o cumprimento das promessas de Deus. Pai, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus seja contínuo neste ano sobre as famílias aqui representadas. Traga paz sobre esse pai de família, que amanhã vai começar de novo, Senhor, a sua rotina. Ele vai para casa, ele vai para trabalhar.
põe força, vigor e graça nessa mãe de família. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor, porque a nossa família é sustentada pelo Senhor. Quantos acreditam? Quantos creem? Digam glória a Deus. Diga aleluia. Então aplauda o Senhor pela sua família. Você é uma bênção na mão de Deus. Você é chamado por aquele que sustenta a sua promessa. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como Deus é bom, palavra linda e abençoada. Ainda em pé, vamos orar. Vamos abençoar os enfermos da nossa igreja. E que Deus guarde vocês. Todos tenham uma semana abençoadíssima. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra linda. Palavra profética sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pelo pastor Juliano, que o Senhor continue capacitando, derramando a tua sabedoria sobre a vida do teu servo, Pai. Abençoando a vida dele, a vida da Giovana, a vida dos filhos. Agradecemos porque tu é bom, Pai. Obrigado, Senhor, por lançar essa palavra sobre nós, Pai. Palavra profética, que a tua palavra possa estar sobre nós. Que o teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos mover. Assim como o Senhor criou esta terra, assim como o Senhor criou todas as coisas de forma organizada, assim também possamos ter uma vida organizada, Pai. Obrigado, Senhor, que haja luz em todas as famílias aqui presentes, Pai, que o Senhor possa prosperar, abençoar, que 2024 seja um ano de bênção sobre bênção, Pai. Também, Senhor, colocamos enfermos nas tuas mãos, Senhor. Colocamos a nossa irmã Alice, Esther Molinari, a Nésia, Pai, a Gabi, Senhor, tratamento da Nelly, a Brenda, sobrinha da Niceia, que passou mal agora à tarde, está na UTI. Ó Deus, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Colocamos essas vidas no teu altar. O Senhor que é o médico dos médicos, que o Senhor possa derramar a tua cura sobre essas vidas, Senhor. Abençoando, restaurando, em nome de Jesus, Pai. Nos guia, Senhor, de volta para os nossos lares em paz. Que o Senhor nos dê uma semana em paz. Obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor desta igreja. Obrigado, Senhor, por todos que trabalharam no som. Esse culto que estará disponível amanhã no YouTube, que possa abençoar outras vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela ação social e diaconia desta igreja. Obrigado pelos teus servos e famílias que aqui estão. Obrigado, Senhor. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, e que esta palavra possa ficar enraizada em nosso coração. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E para quem não estava aqui domingo passado, feliz ano novo. Deus abençoe.